Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso 47º dia de devocional. É uma honra, um prazer, é sempre um privilégio compartilhar a palavra com todos vocês. E hoje eu quero falar sobre a Grande Família. Não é aquele seriado lá da televisão popular brasileira. Eu vou ler alguns textos com vocês e o primeiro deles é 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo 3. Olha só, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então esse primeiro texto aqui já fala que nós somos filhos de Deus. Já deixa bem claro, já testifica que somos filhos de Deus. E se nós temos essa esperança de que ainda não se manifestou em nós aquilo que deveremos ser, aquela glória que haveremos de ser manifestada em nós, se temos essa esperança de que viveremos a eternidade com Ele, como Cristo disse que assim aconteceria e vai acontecer, nós purificamos a nós mesmos. Ou seja, o que nos faz viver uma vida mais santa, o que nos faz viver uma vida mais de obediência, o que nos faz viver uma vida mais dedicada ao Evangelho é a esperança da glória, a esperança viva que habita em nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de que não acaba aqui, a esperança de que temos uma eternidade com Ele e de que temos muitas promessas eternas para experimentarmos ainda, como diz Apocalipse e em tantos outros textos. Então essa esperança nos capacita a viver uma vida cada vez mais pura, cada vez mais santa, cada vez mais dedicada. E aí depois eu quero ler com vocês Efésios capítulo de número 2 para continuar aprofundando esse entendimento. Olha só o que diz lá em Efésios 2, do versículo 19 em diante. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui, mais uma vez, Paulo está testificando que, através da comunhão, através do contato, através de estarmos juntos não só como igreja, mas estarmos juntos com Cristo no nosso devocional, na nossa leitura da palavra, na leitura constante, no viver constante da palavra, nós vamos sendo edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa edificação, juntamente com o Espírito Santo dentro de nós, vai nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais puros, cada vez mais livres do pecado e daquilo que nos assola, daquilo que nos tenta nos aprisionar e nos afastar de Deus, que é o pecado. Não só o pecado num contexto A, B, mas no pecado no contexto geral. Ou seja, aquele que cada vez mais conhece a Deus, cada vez mais se dedica, cada vez mais tem essa esperança viva dentro de si, cada vez mais vai se purificando e vai se tornando cada vez mais livre. O cristão verdadeiro, ele não tem pecadinho de estimação, ele não tem práticas que desagradam a Deus em sua vida cotidiana com a desculpa de que aquilo, eu nasci assim, eu fui criado assim, Deus me entende, Deus me conhece, tá bom, Deus conhece todo mundo, mas o chamado da palavra é: muda, toma vergonha na cara e para de fazer o que não presta. Não vem com a desculpa, eu sou nervoso porque meu sangue é... Não. Somos
comprados, nós fomos comprados, nós pertencemos a uma diferente família agora. Você não tem mais uma descendência A ou descendência B, ou você não veio de A ou veio de B. Nós fomos chamados, adotados, comprados, incluídos em uma nova família, uma nova genealogia. Nós fomos incluídos na família de Deus, nós fomos incluídos na cidadania do céu, ou seja, você não faz parte mais desse mundo, nem das leis desse mundo, nem das práticas desse mundo, nem das tradições familiares ou genealógicas ou que vem do DNA que você tinha nessa terra. Entenda isso. Então você precisa evoluir, crescer, se adaptar e começar de fato a viver o reino, a experimentar a palavra, a ser obediente à palavra, a se livrar das práticas velhas e a experimentar práticas do reino, práticas da palavra do Senhor. E aí eu vou continuar concluindo com vocês o que diz lá em Romanos, capítulo de número 8, do versículo 12 em diante, que diz assim: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, preste atenção, para vivermos sujeitos a ela. Olha o que eu estou falando. Se você foi chamado, incluído na vida verdadeira, que é Jesus, fomos incluídos na família de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, somos concidadãos dos céus, somos filhos de Deus, ou seja, irmãos de Jesus por adoção, ele sendo o cabeça, ele sendo o irmão mais velho, ele sendo o primogênito, ele sendo o primeiro. Não estamos mais devedores à carne para vivermos sujeitos a ela. Então você não deve nada para esse mundo, você não deve nada para ninguém, a não ser para Jesus. Pois, se você viverem, versículo 13, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. E aqui está falando da morte eterna, não está nem falando da morte física, está falando da morte eterna. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, para o qual clamamos: Abba, Pai. Papai, papaizinho, papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, eu não tenho mais o que falar nesse vídeo. A reflexão é clara. Essa grande família que atravessa milênios, porque Jesus estava pregando nessa terra há 2000 anos atrás e ele estabelece a sua palavra, seus discípulos se tornam apóstolos e continuam a pregação do Evangelho, escrevem cartas, constroem igrejas, disseminam o Evangelho, pregam para toda a criatura, por onde eles iam, eles pregavam, morreram pregando a palavra, morreram por pregar a palavra, se tornaram mártires, e essa chama continua incendiando corações por meio do Espírito Santo de Deus, e chegou até nós, chegou até o meu coração, chegou até você. Talvez através desse vídeo pela primeira vez. Chegou até você o chamado de sermos filhos de Deus. Não se engane, todos foram criados, todos são criaturas de Deus. Ser filho de Deus é algo dado àqueles, é um direito e um poder dado àqueles que entregam a sua vida para Jesus e recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, como diz lá em João capítulo de número 1, Evangelho de João capítulo 1 diz: Jesus veio para os seus, mas os teus não o receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você só se torna filho de Deus através da cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus, entendendo que lá na cruz, Ele morreu por você, pagou os seus pecados,
te fez livre e da escravidão da morte e do inferno. E em Cristo Jesus você é livre e você é feito filho, filho de Deus. E aí então você é adotado, você é trazido para dentro da família. E aí você faz parte dessa grande família. Essa família que é maravilhosa. Tem seus defeitos, como toda família. Tem gente de todo tipo, como toda família. Mas é uma família que eu tenho o maior prazer em participar. Porque com ela eu glorifico a Deus. Com ela eu oro. Com essa família eu intercedo uns pelos outros. Com essa família eu me sinto mais forte. Com essa família eu vejo mais propósito. Com essa família eu me sinto como se eu estivesse dentro de um exército, com mais, sabe, quando você está numa competição e vamos vencer, vamos lá, essa família me dá força, essa família me traz alegria. Essa família, quando cresce, é a maior alegria de todas. Quando um pecador se arrepende e é chamado para dentro, é adotado, nasce de novo, sabe? É para isso que nós estamos aqui. É para que vidas conheçam Jesus. É para que vidas se convertam. É para que vidas se rendam. É para que vidas sejam transformadas. É para que cativos sejam feitos libertos. É para que cegos voltem a enxergar. É que aqueles que têm o coração quebrado, arrebentado pela história, pela vida, sejam feitos nova criatura. Porque aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, nova criatura é. Sabe, então é a grande família, meu irmão. E que honra, que privilégio fazer parte dessa grande família. Que privilégio fazer parte disso. É um privilégio, é uma honra, é uma satisfação. Então, quando você se sentir sozinho, não se sinta sozinho. Olhe para a quantidade de irmãos que você tem no mundo que estão passando por coisas semelhantes. Lá na carta de Tiago vai falar isso. Não esteja sozinho. Você não está sozinho. E eu tenho muito orgulho de cada um que se esforça, continua. Sabe? Eu me inspiro em vocês. Que continuam pregando, que continuam orando, que continuam intercedendo, que continuam sendo boas pessoas, mesmo que são pisados pelo mundo, porque o mundo não nos conheceu, nem nos conhece, nem reconhece a nós. Somos odiados pelo mundo, mas mesmo assim insistimos em fazer o bem. Insistimos em liberar perdão, insistimos em orar pelos inimigos, insistimos em abençoar, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, insistimos em fazer e cumprir com a palavra do Senhor. Vocês me inspiram, cara. E muito obrigado. Continuamos juntos com o nosso devocional. E é isso. É uma honra participar dessa grande família e ser parte do corpo de Cristo. É um privilégio. É impagável fazer parte disso. Deus abençoe sua vida. Que você também se inspire. Que você também se alegre. Que você também se sinta orgulhoso do que nós realizamos até hoje. Como família de Cristo. Como corpo de Cristo. Muitos morreram e ainda morrem por pregar o Evangelho. E esses são os verdadeiros heróis da fé. Que possamos aprender com eles. E crescer com os nossos irmãos que são muito mais corajosos do que nós. Que possamos nos sentir encorajados. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo aí fora de tempo. Corrija, ensina, exorta com toda a paciência e doutrina. Como falamos ontem. É isso. Vamos pra cima, gente. Deus abençoe sua vida. E até amanhã.